Olá, é um prazer estar com vocês no curso de Liderança para a Retomada Econômica, um curso da Fundação João Pinheiro, oferecido em especial para os gestores públicos municipais, e o tema do nosso módulo é Planejamento Urbano e Plano Diretor Municipal. Nós vamos trabalhar nesse módulo o conceito de planejamento, em especial do planejamento urbano, abordaremos o contexto das ferramentas públicas de planejamento, em especial do direito urbano, no direito urbanístico brasileiro, e trataremos com especial ênfase o plano diretor, que é a espinha dorsal da gestão urbana brasileira no paradigma da nossa Constituição de 1988. Então, a ideia do curso é que a gente consiga debater a importância da implementação de um plano diretor fiel à realidade dos municípios, um plano diretor que seja condizente com a realidade, considerando que vai ser a ferramenta de gestão pelos próximos 10 anos. Normalmente, esse é o prazo de vigência de um plano diretor. Meu nome é Mila, eu sou doutora, mestre e bacharel em Direito pela UFMG, portanto, o meu olhar é um olhar mais jurídico, até pela minha atuação no direito urbanístico. Então, vocês vão observar que eu sempre vou trazer o olhar sobre a norma, porque para nós, no direito urbanístico, a norma é a baliza da nossa atuação. E como gestora, hoje eu sou diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, é uma autarquia do governo do estado, e como gestora, esse olhar sobre a norma, para mim, é estruturante da nossa atuação, da minha atuação na região metropolitana. E também da atuação do gestor municipal, porque, afinal de contas, a nossa Constituição atribuiu ao município a competência para elaborar e executar política de planejamento urbano no Brasil depois de 1988. Então, o meu olhar é bastante voltado para as normas, para o Estatuto da Cidade, que vai ser a nossa norma motriz, a Constituição Federal, que também vai balizar a atuação dos municípios no que tange ao planejamento, à gestão urbana, e as outras normas que tangenciam a atuação do gestor público e que inspiraram e inspiram tanto os planos diretores quanto as outras ferramentas que nós temos à disposição do gestor no plano de gestão urbana no Brasil. Eu sou também consultora da Assembleia Legislativa e, por isso, também eu tenho essa relação muito próxima com o olhar normativo, justamente porque na nossa atuação cotidiana como gestores, essa baliza é que vai dizer, como diz, né, no direito público, a gente sempre deve atuar no limite da nossa Constituição, no limite das normas que estão em vigor. Então, a ideia é distribuir esse módulo 1 do planejamento urbano em 3 blocos. O primeiro bloco, que é a nova ordem urbanística, que vai traduzir a parte contextual das normas brasileiras. Um segundo bloco, que é o do Estatuto da Cidade, em que a gente vai abordar como que essa norma, a Lei 10.257, a Lei Federal de 2001, que completou 20 anos no ano passado, em 2021, e que foi objeto de muitas análises, principalmente na seara do direito urbanístico, em razão da sua relevância para nós do direito, para nós, gestores públicos, e nós vamos explorar o Estatuto da Cidade na medida em que ele traz, para além do plano diretor como ferramenta, outras ferramentas jurídico-urbanísticas relevantes para a nossa atuação. E, por fim, no último bloco, nós vamos abordar o plano diretor, como eu mencionei, sempre gosto de usar essa expressão, essa espinha dorsal do planejamento municipal. Nós vamos abordar o plano diretor, o conteúdo que deve ter um plano diretor, qual que é a função e o conceito do plano diretor, para que a gente consiga finalizar esse módulo voltado para o planejamento. Bom, então nós começamos com esse pano de fundo, qual que é o contexto, né, que vai desenhar a ideia do planejamento urbano no Brasil. Primeiro, lembrando que nós temos que pensar que o planejamento é um processo técnico e que ele foi pensado, instrumentado na nossa Constituição para transformar a realidade existente, no sentido de que
O gestor, ele sempre deve pautar os seus 4 anos de atuação, 4 ou 8, né, conforme reeleito ou não, a partir da definição de objetivos previamente estabelecidos. Isso para dizer que hoje o planejamento não é uma mera faculdade do gestor público no Brasil, ele é uma obrigatoriedade, seja com as leis orçamentárias, seja no caso do planejamento urbano brasileiro, municipal, com a definição de normas urbanísticas que vão definir o regramento no município, nos municípios brasileiros. Então, o processo de planejamento, ele tem fundamento hoje nos planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, definidos no parágrafo 1º do artigo 184 da Constituição de 88, e, ao mesmo tempo, nos artigos 30, inciso 8º e 182 da Constituição. O artigo 182 a gente vai abordar adiante, no final desse primeiro bloco, porque esse dispositivo, o artigo 182 e o artigo 183 da Constituição, é que foram objeto de regulamentação pelo Estatuto da Cidade. Vocês vão perceber como que ele é o nosso balizador da atuação do município quando a gente pensa gestão urbana. Então, só remetendo ao artigo 30, que eu mencionei, no inciso 8, ele vai dizer que compete aos municípios promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso é estruturante da estética das cidades brasileiras, da definição e do controle de determinados problemas que os gestores públicos enfrentam no Brasil. E aí vocês veem aí na tela 4 desafios grandes dos gestores públicos nesse século. O primeiro deles é a urbanização intensiva, e no Brasil isso acontece a partir da década de 50, quando a gente tem um grande êxodo da área rural para a área urbana. Você tem, então, a intensificação do crescimento das cidades no Brasil, de uma intensa urbanização, e que ocorreu de uma forma desregrada. A primeira norma federal que nós temos, que vai balizar, que vai estabelecer regras precisas para a ordenação territorial no Brasil, é a Lei Federal 6766 de 1979. Vocês vão ver daqui a pouco, numa espécie de um cronograma normativo que eu vou apresentar para vocês. Nós temos regras anteriores à 6766, mas a 6766, que traz o regramento do parcelamento do solo no Brasil, foi a primeira que estabeleceu regras para definição de projeto urbanístico, regras que os municípios deveriam seguir para aprovação desses projetos urbanísticos, e, portanto, nós temos aí um divisor de águas antes de 1979, que nós tínhamos, antes da 6766, um processo de urbanização totalmente desregrado, e depois de 1979, com a 6766, que ainda está em vigor, e que a gente tem balizas muito claras a respeito da forma como os municípios devem estabelecer a ordenação do seu território. Como? Definindo regras dos projetos urbanísticos, definindo regras para o registro desses projetos, definindo conceitos importantes como o desmembramento e o desmembramento e o loteamento como espécies de parcelamento do solo no Brasil, e estabelecendo regras, como no nosso caso aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, no artigo 13, parágrafo único, em que todos os processos de parcelamento do solo ocorridos, que venham a ocorrer em municípios integrantes de região metropolitana, necessariamente eles devem ter a anuência prévia da autoridade metropolitana local. No caso aqui de Minas, nós temos 2 regiões metropolitanas, a região metropolitana do Vale do Aço e a região metropolitana de Belo Horizonte. A nossa aqui de Belo Horizonte, a mais antiga, uma das primeiras regiões metropolitanas do Brasil, foi instituída pela Lei Complementar 14 de 1973, portanto, a gente tem uma longa trajetória de gestão metropolitana em Minas. Cada região metropolitana mineira, conforme dispõe a Constituição de 1989,
precisa ter uma autoridade metropolitana que nós denominamos Agência de Desenvolvimento. No caso aqui, essa que eu mencionei anteriormente, eu sou diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e a Vale do Aço também tem uma agência metropolitana semelhante. Só fazendo um parêntese para vocês entenderem, essas autarquias, nas suas respectivas atuações territoriais, que corresponde especificamente a essas regiões metropolitanas, elas irão atuar em 12 políticas públicas definidas nas suas leis complementares de instituição, que passa tanto pelo saneamento, quanto pelo transporte metropolitano, passa pela ordenação do uso do solo, passa pela proteção ambiental, e no nosso caso aqui é relevante a função pública de interesse comum, que é a denominação que o Estatuto da Metrópole dá, que é o parcelamento do solo, o uso do solo regular. Então, só para poder mostrar para vocês como que a Lei 6766 foi uma norma, é uma norma estruturante do uso territorial no Brasil, não só nas regiões metropolitanas, em razão desse dispositivo, artigo 13, parágrafo único, quanto pelo fato de que essa norma vai definir conceitos importantes de parcelamento do solo, de modalidades de parcelamento, de projetos específicos para cada modalidade de parcelamento, como vai trazer a baliza para a atuação dos municípios no Brasil. Para além da urbanização intensiva, a gente tem um outro desafio, que é o da degradação ambiental. Junto com essa urbanização intensiva, você tem a ocupação de áreas no Brasil, que são áreas de grande relevância ambiental, vide as áreas de preservação permanente, as unidades de conservação, que são regidas pela legislação ambiental em vigor, e nós temos uma degradação ambiental importante que passam a ser objeto desses licenciamentos que são feitos pelos municípios. Isso vai aparecer também nos planos diretores. Um dos conteúdos fundamentais de um plano diretor vai ser exatamente a proteção que vai ser dada às áreas que são consideradas de relevância ambiental nos municípios. Então, a degradação ambiental é um desafio importante hoje, que nasce aí com esse processo de urbanização intensiva, e não só, com um processo grande de ocupação irregular que acontece no território brasileiro. Nós temos o que o IBGE denomina de aglomerados subnormais, que são as vilas, as ocupações irregulares no Brasil, e essas ocupações, muitas vezes, elas acontecem à revelia da definição das áreas ambientais importantes. A gente vai trabalhar no módulo 2, que é o módulo da regularização fundiária, exatamente essa ferramenta muito relevante hoje no direito brasileiro, que é a regularização fundiária, como uma ferramenta de regularização do que não foi passível de regularização no caminho natural da 6766. Lá na regularização fundiária, a gente vai tratar das irregularidades urbanísticas e vocês vão compreender quais são as irregularidades, como que elas poderiam ter sido combatidas e como que elas se tornam, então, combatidas somente pela regularização fundiária, quando as ferramentas à disposição do gestor, em especial aquelas estabelecidas no Estatuto da Cidade e na 6766, elas foram esgotadas e, portanto, a única alternativa possível de se regularizar um núcleo urbano informal consolidado passa a ser uma regularização fundiária. Estou mencionando a regularização fundiária aqui nesse tópico da degradação ambiental, porque a gente vê com muita frequência que nessas áreas de ocupação irregular sempre acontece uma degradação ambiental considerável. E não só, né, mas em especial nessas áreas. O item 3, o desafio 3, que são as desigualdades socioeconômicas, a gente vê que esses núcleos urbanos consolidados, informais, que acabam se consolidando de maneira irregular, eles nascem exatamente dessas desigualdades socioeconômicas e da exclusão socioespacial. A gente percebe que esse processo de urbanização intensiva, que ocorre de uma maneira desregrada a partir da década de 1950, quantos municípios brasileiros a gente observa, né, que tem um processo intenso de urbanização, que acontece de uma maneira absolutamente desregrada. Esse processo intensivo de urbanização, ele vem
justamente impulsionado por essas desigualdades socioeconômicas e pela exclusão. A gente vê casos clássicos, como, por exemplo, dois municípios, duas cidades que são referência no Brasil de planejamento urbano, Belo Horizonte e Brasília. Belo Horizonte, inclusive, foi a primeira cidade planejada do Brasil, e foi planejada para existir dentro de uma avenida, a Avenida do Contorno. Ocorre que o planejamento de Belo Horizonte, assim como o planejamento de Brasília, ele não atendeu, ele não conseguiu alcançar o número de habitantes real que veio a se estabelecer nesses municípios, e, para além disso, não também conseguiu prever locais adequados para a consolidação dos próprios trabalhadores que vieram participar do processo de constituição dessas cidades e de construção desses municípios. E, diante disso, você acaba tendo uma grande ocupação que nasce dessa primeira irregularidade no caso das cidades planejadas. Então, as desigualdades socioeconômicas e a exclusão são dois desafios que acabam impulsionando a necessidade, impulsionando essa urbanização intensiva e, ao mesmo tempo, gerando esse círculo vicioso dos desafios e da necessidade de atuação dos poderes públicos municipais no Brasil. Esse é o cronograma que eu mencionei, uma linha do tempo dessa nova ordem jurídica urbanística no Brasil. A gente diz que surgiu uma nova ordem jurídica urbanística no Brasil depois de 88, em especial com a regulamentação dos artigos 182 e 183 do Estatuto da Cidade, da Constituição, perdão, pelo Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Então, quando a gente fala de nova ordem jurídica urbanística no Brasil, é pós-88. Mas a gente vê que antes de 88, você tem uma longa trajetória que começa lá com as Sesmarias, as ordenações do reino, e que passa pela Lei de Terras, de 1850, o Código Civil de 1916. O Código Civil de 1916, ele é uma norma balizadora do conceito da propriedade e da definição das regras do direito de propriedade no Brasil. Quando a gente tem lá em 2002 um novo código, que vai revogar o Código de 1916, em 2002 você já tem o Estatuto das Cidades em vigor, em 2001, e você já tem um novo paradigma constitucional inaugurado em 1988. Por que isso é importante? Porque em 1916, a gente tem o conceito de propriedade privada bastante rígido, e ele vai ser flexibilizado a partir de 1988 com o que a gente chama de função social da propriedade. A gente vai ver adiante que essa é a nova matriz do Estatuto da Cidade, a função social da propriedade, que é inaugurada com a Constituição de 88, e é exatamente essa função social da propriedade que vai permitir que esse direito individual, previsto também no texto constitucional, que é o direito à propriedade privada, ele pode ser flexibilizado. Um exemplo disso, quando uma propriedade privada não atinge, ela não consegue atingir a sua função social, definida no plano diretor, você tem uma série de ferramentas à disposição do gestor público para que o gestor consiga obrigar o proprietário a atingir essa função, seja o IPTU progressivo no tempo, seja a própria desapropriação, enfim, a gente tem ferramentas que a gente vai trabalhar no bloco 2, que é o do Estatuto da Cidade, à disposição do gestor, para que a propriedade privada ela consiga atingir a sua função social. A regularização fundiária só existe porque hoje a gente tem um conceito de função social da propriedade. Enfim, a propriedade privada, que em 1916 era um direito absoluto, ela deixa de ser um direito absoluto pós-88 a partir desse novo conceito de função social da propriedade. A Constituição de 1934, ela trouxe algumas novidades, em especial do ponto de vista dos direitos sociais,
mas é a Constituição de 1988 que vai trazer efetivamente esse conceito consolidado e que vai balizar todas as ferramentas do direito urbanístico brasileiro em vigor. Coloquei apenas a título de registro o Decreto-Lei 25 de 1937, o Decreto-Lei 58 de 1937, que são ferramentas importantes do direito administrativo brasileiro, mas apenas a título de registro, assim como as outras normas que eu mencionei. Volto a ressaltar, a salientar a importância da Lei 6766 de 1979, que aparece aí na tela para vocês, a lei que ainda está em vigor e que, como eu mencionei, ela traz todo o regramento do parcelamento do solo no Brasil. É uma lei estruturante da atuação não só dos municípios, mas também, no caso do Estado, nas regiões metropolitanas, para aprovação dos licenciamentos urbanísticos. Então, a 6766, como eu mencionei, ela é um divisor de águas do ponto de vista do licenciamento urbanístico no Brasil. Se antes de 79 nós tínhamos uma urbanização, entre aspas, desregrada, no sentido de que não existiam balizas claras para a definição de como que essa urbanização aconteceria, depois de 1979, você tem regras muito bem definidas nessa lei federal, que é a 6766 de 79. Em seguida, a Lei 7347 de 85, também a título de registro, que é bastante utilizada pelo Ministério Público. A Lei 10.257, que é outra baliza importante para nós, que é o Estatuto da Cidade, e que vai regulamentar esses dois dispositivos, o artigo 182 e 183 da Constituição. Após o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, nós temos a 11.977 de 2009, que a gente chamava de Lei Minha Casa Minha Vida. Ela trazia conceitos muito relevantes sobre a regularização fundiária, ela trazia regramentos importantes a respeito do procedimento de regularização e também regras a respeito desse programa federal, que era o Minha Casa Minha Vida. Só que ela foi revogada, em sua maior parte, pela 13.465, que é essa última lei que aparece aí na nossa linha do tempo. A 13.465 é hoje a lei que está em vigor desde 2017 para tratar de regularização fundiária e vai ser tema do nosso módulo 2. E entre a 11.977 e a 13.465, coloquei também somente a título de registro a Lei 13.089, que é a lei que a gente chama de Estatuto da Metrópole. Para nós que lidamos com regiões metropolitanas, é uma lei matriz e que vai definir, vai trazer conceitos muito importantes para a nossa atuação e ferramentas importantes como o plano diretor metropolitano, assim como os municípios possuem os seus planos diretores locais. O Estatuto da Metrópole vai definir que nós temos nas regiões metropolitanas que aprovar, mediante lei estadual, planos diretores de desenvolvimento integrado, planos diretores metropolitanos, assim como também devemos ter fundos, como nós temos na região metropolitana de Belo Horizonte, assim como nós devemos ter também uma entidade técnica que faça a gestão das funções públicas de interesse comum, que é o nosso caso aqui da Agência Metropolitana, que é essa entidade que faz o assessoramento técnico nessas 12 políticas públicas que a gente chama de função pública de interesse comum. É importante vocês conhecerem a 13.089, o Estatuto da Metrópole, em especial porque aqueles municípios integrantes de região metropolitana, os seus planos diretores deverão necessariamente respeitar o plano diretor metropolitano depois que ele for convertido em lei estadual. Então, um ponto de atenção importante para aqueles que nos ouvem e que são gestores de municípios metropolitanos, os seus planos diretores deverão se adaptar ao regramento, à macrodiretriz, ao macroplanejamento definido no plano diretor metropolitano, depois que ele for convertido em lei estadual. Bom, então nós temos que até a promulgação da Constituição de 1988, não havia um tratamento constitucional adequado da questão urbana ambiental. Nós tínhamos, sim, regras, como eu mencionei, relevantes, como a 6766 de 1979, mas, ao mesmo tempo, a gente não tinha um tratamento constitucional
porque para quem não é do direito, apenas a título de explanação, nós temos uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide de Kelsen, nós temos uma pirâmide normativa, em que no topo da pirâmide nós temos a Constituição. Ela é a nossa magna carta, a mãe das normas. Abaixo da Constituição nós temos as leis, que podem ser federais, estaduais ou municipais, e aí, conforme o texto constitucional, nós teremos a definição das competências da União, dos estados, dos municípios, as competências que são privativas e aquelas que são concorrentes. Abaixo das leis, nós temos os atos infralegais, que são os decretos, as portarias, etc. Então, nós temos uma hierarquia de normas no direito brasileiro, em que, conforme a pirâmide estabelecida, a nossa Constituição, ela é a nossa regra máter, e, portanto, a nossa norma maior, e, portanto, ela deve ser seguida por todas as outras normas que são editadas pelos municípios e pelos estados e pela União. As cidades brasileiras, elas cresceram, então, até 1979, antes da 6766, sem um marco jurídico adequado, que permitisse esse controle do processo de desenvolvimento urbano. Depois de 79, a gente tem um regramento específico definido na 6766, mas, ao mesmo tempo, somente em 88 é que a gente teve uma baliza constitucional para definição desse processo de desenvolvimento urbano e ambiental. Importante lembrar que a Constituição de 1988, quando ela vem depois da 6766, todas as vezes que a gente vai aplicar uma norma que é anterior, a gente precisa avaliar se ela foi recepcionada ou não pelo novo paradigma constitucional vigente. No caso da 6766, ela foi sim recepcionada. Eu estou salientando isso porque nós temos, claro, normas que são anteriores a 88 e que são contraditórias, que elas são contrárias ao que está sendo definido pelo texto constitucional, e, portanto, elas não foram recepcionadas pela Constituição de 88 e, portanto, não têm mais valor normativo. Mas não é o caso da 6766, pelo contrário, ela não só é convergente, como ela ainda é a grande norma estruturante do licenciamento urbanístico no Brasil. Então, a gente tinha aí um conflito entre dois paradigmas conceituais, como eu mencionei lá atrás, naquela linha do tempo, uma visão individualista do Código de 1916, que trazia esse absolutismo do direito de propriedade, e depois o princípio da função social da propriedade, que ele foi, sim, abordado na Constituição de 1934, mas que ele vai ser consubstanciado como norma, inclusive definindo a possibilidade de flexibilização do direito de propriedade na Constituição de 1988. Nós temos um exemplo, e é importante mencionar, que inclusive é uma área de atuação em que eu atuei na Assembleia Legislativa, que é a área do patrimônio cultural. A norma máter que define, por exemplo, o tombamento de determinados bens culturais, é o Decreto-Lei 25 de 1937. Vejam que é uma norma lá de 1937, portanto, anterior à Constituição de 1988. E a ideia de tombamento, esse instrumento que nós temos ainda em vigor no direito brasileiro, ele trabalha exatamente com a função social, porque pensem, por que o Estado brasileiro, seja o município, seja o Estado, seja a União, por que o poder público ele pode cercear o direito de propriedade privada de uma pessoa que tem uma casa ao estabelecer o tombamento? Porque o tombamento, ele estabelece um cerceamento do direito de propriedade, ele vai estabelecer regras para aquele imóvel, a pessoa, o proprietário, ele não pode mais fazer intervenções no imóvel sem pedir autorização ao poder público. Por quê? Justamente porque o direito de propriedade privada ele foi flexibilizado pela ideia de função social da propriedade. Qual que é a função social da propriedade do imóvel tombado? É que aquele imóvel tombado, ele guarda nos termos da Constituição Federal e também da nossa Constituição Mineira de 1989, significa que aquele imóvel
ele guarda características que são definidoras da identidade do povo mineiro, ou do povo brasileiro, no caso da Constituição de 88. Então, na medida em que aquele imóvel ele tem um valor histórico, cultural, identitário para o seu povo, isso faz com que ele cumpra uma função social e, portanto, ele autoriza o poder público a fazer uma intervenção direta no direito de propriedade privada. Então, é um exemplo de uma norma que é anterior a 88, que utiliza a ideia matriz de função social da propriedade para fazer a flexibilização do direito de propriedade privada. Mas a ideia de função social da propriedade mesmo, ela vem com a Constituição de 1988, embora tenha sido mencionada na Constituição de 34, embora apareça, por exemplo, no Decreto-Lei 25 de 1937, quando vai dar essa retaguarda para o instrumento do tombamento no Brasil. Bom, e por fim, a gente tem, então, a consagração do princípio matricial da função social da propriedade e da cidade para a determinação dos direitos de propriedade imobiliária urbana, que, como eu mencionei, que é o que vai avalizar a ação do Estado na condução do processo de desenvolvimento urbano. E aí a gente vem, então, com o dispositivo principal da nossa percepção, do nosso desenho da política urbana no Brasil, que é o artigo 182 da Constituição brasileira. O artigo 182, ele vai dizer que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Vejam que o caput desse artigo 182, ele traz algo que é estruturante. Ele vai dizer que a política de desenvolvimento urbano, que é executada pelo poder público municipal. Então, primeiro trecho, vejam, é competência do poder público municipal dos municípios brasileiros elaborar e executar a política urbana no Brasil. Isso é muito importante porque antes de 1988, os municípios não eram considerados entes da federação. A nossa Constituição inaugura esse status de autonomia municipal no extremo. Só que na medida, o ônus e o bônus, eu sempre menciono isso nas aulas que eu ministro a respeito de planejamento urbano ou de direito imobiliário, é sempre o ônus e o bônus desse processo. O grande bônus de você estabelecer para o município essa competência de definição da política urbana é porque é na cidade que a vida acontece. É na cidade que a gente vê, nesses meses de janeiro, é na cidade que a gente vê o drama das pessoas em razão das grandes inundações. É na cidade que a gente vê a função social da propriedade efetivamente aplicada ou não aplicada. Então, é o município, é o gestor público municipal que consegue identificar ali naquela realidade local quais são as demandas, as necessidades que são definidoras daquele município. Então, esse é o bônus da definição, dessa atribuição que o Constituinte atribuiu para o município, de ser o grande protagonista da política urbana no Brasil. Mas o grande ônus que isso traz é que muitas vezes, e a gente vê não só no caso da política urbana, mas em outras competências que foram atribuídas pelo Constituinte ao poder público municipal, o ônus que a gente vê é que muitas vezes a Constituição atribuiu um rol extenso de competências e que isso onera muito o município, que muitas vezes não tem nem capacidade técnica nem orçamentária para execução daquela carteira de atribuições que foram definidas pelo texto constitucional. Então, esse é o ônus desse processo de definição dessa autonomia municipal. Mas, então, hoje, pelo texto constitucional, é competência do município desenvolver a política urbana, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Que lei? O Estatuto das Cidades. O Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, como eu mencionei lá na linha do tempo, vai ser essa regra, essa norma, a lei federal, que vai estabelecer as diretrizes gerais
para poder ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades brasileiras em prol do bem-estar dos seus habitantes. Então, a gente vai trabalhar no próximo bloco o Estatuto das Cidades e quais são essas diretrizes gerais que foram fixadas por essa lei tão estruturante do nosso ordenamento jurídico brasileiro. No parágrafo 1º, o dispositivo vai dizer que o plano diretor aprovado pela Câmara é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Esse dispositivo, esse parágrafo 1º, ele é fundamental para nós porque ele vai dar algumas informações importantes. Primeiro, o plano diretor é o instrumento básico, é a espinha dorsal da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Segundo, o plano diretor ele é aprovado pelo Legislativo Municipal, embora seja uma lei de iniciativa do Poder Executivo. Portanto, o Poder Executivo inicia o processo de elaboração do plano diretor, constitui um produto final a partir desse processo de elaboração, que vai ser o terceiro bloco aqui do nosso módulo 1, e encaminha para a Câmara Municipal para aprovação. E ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas não só. A gente vai ver pelo Estatuto das Cidades que não só os municípios com mais de 20 mil habitantes. A Constituição trouxe essa baliza norteadora, mas o Estatuto da Cidade vai enquadrar outros municípios nesse dispositivo. No parágrafo 2º, o legislador, o constituinte, diz que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Portanto, aqui a gente já tem a primeira grande função do plano diretor municipal. Qual que é? Definir qual é a função social da propriedade naquele município. Então, essa é a primeira grande meta de um plano diretor. Definir o que é função social. Quando que o gestor vai olhar para uma propriedade no seu município e vai dizer, olha, essa propriedade não atende à sua função, como pelo plano diretor. No parágrafo 3º, o dispositivo vai falar sobre as desapropriações de imóveis urbanos, a gente vai trabalhar como uma das ferramentas do Estatuto da Cidade, e, por fim, é facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir do proprietário que promova seu adequado aproveitamento. Mais uma vez, o Estatuto da Cidade vai regulamentar esse parágrafo 4º com os instrumentos adequados que poderão ser utilizados pelo gestor público. Aqui, no artigo 183, peço desculpas por esse pequeno errinho na tela, essa duplicação da palavra artigo, no artigo 183, que também foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, ele vai falar sobre a possibilidade daquele que possui uma área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente, ele poderá, desde que utilize para moradia sua ou da sua família, adquirir o domínio. A gente vai trabalhar também no próximo bloco, que é referente ao Estatuto da Cidade. Bom, então nesse primeiro bloco a gente tratou dessa parte, desse pano de fundo normativo, que vai estabelecer o regramento geral, o contexto de nascimento da Constituição de 88, do Estatuto da Cidade, do Plano Diretor como ferramenta, como espinha dorsal do planejamento urbano no Brasil. E no próximo bloco, a gente vai trabalhar o Estatuto da Cidade, os instrumentos colocados à disposição do gestor e, por fim, no último bloco, o Plano Diretor como um desses instrumentos que foram estabelecidos pelo Estatuto da Cidade. Até o próximo bloco.